Ontem, né? Ontem, na verdade, foi finalizado hoje, né? Foi votada a reforma tributária. Gente, quem imaginou que, assim, né? Estava sendo discutido há mais de 30 anos. Sim. E aí, no começo dessa semana, enfim, isso já estava sendo negociado também, discutido nesse ano no Congresso. Mas Lira chegou e falou assim: até sexta-feira nós vamos votar a reforma tributária na Câmara. Aí, assim, as pessoas não acreditavam. Será? Se bem que, assim, quando o Arthur Lira, né, com esse poder que ele tem hoje em dia, que é o presidente da Câmara, fala assim, a gente vai conseguir votar tal dia, aí você fala assim, bom, acho que talvez vote mesmo, né? E todo mundo ficou assim, acho que vai votar mesmo, né? Mas, claro, uma dificuldade enorme, partidos, prefeitos, governadores e reuniões, e, enfim, um monte de problema, porque cada um quer puxar mais a sardinha do seu lado e faz parte do jogo, né? Agora, bom, foi aprovado e, assim... tem mérito muito, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu acho que a gente pode apontar depois disso, claro, acho que uma vitória para a sociedade, de um jeito geral, ainda precisa ser aprovado no Senado, mas uma vitória para a sociedade de uma forma geral, porque de certa forma não, de uma boa forma, que a gente vai começar a sentir esses efeitos só daqui a vários anos, né? Mas eu acho que um efeito imediato talvez seja o mercado reagindo, né? Essa coisa, a bolsa e tal. Mas já é um sinal de que a coisa pode melhorar, né? Que aquela esquizofrenia que é o sistema tributário brasileiro, ele pode começar a fazer mais sentido para as pessoas, para as empresas e atrair investimento de uma forma geral. E eu acho que tiveram alguns atores ali que ganharam, né? Que ganharam muita relevância com a aprovação dessa reforma e aqueles que saíram derrotados, assim. Aí eu queria saber quem que vocês apostam, assim, que saiu super bem e quem saiu super mal, assim, né? Bom, eu já tenho minha opinião, mas eu vou deixar para vocês. Começa aí, Galvão. Não há dúvida nenhuma. Eu vou ser rápido aqui nessa primeira resposta. Quem saiu melhor, quem ganhou mais foi o Arthur Lira. Não tem dúvida nenhuma, presidente da Câmara, que conseguiu, como você bem lembrou, levar para frente algo que era uma novela que se arrastava há 30 anos lá no Congresso Nacional, a reforma tributária. Como ele conseguiu isso, aí tem várias questões também. Teve muito dinheiro envolvido ali, só essa semana foram mais de 5 bilhões de reais naquelas chamadas emendas PIX, né, que vai direto para os parlamentares, teve mudança ministerial, então ele contou com essas ajudas, mas com certeza ele foi o maior vencedor. E o maior perdedor, na minha opinião, não há dúvida nenhuma, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que comprou uma briga realmente que do ponto de vista político para ele não deveria ter comprado, né, querendo fazer com que a reforma tributária se transformasse numa luta política, e o Arthur Lira no Congresso ontem lembrou bem que esse é um assunto de Estado, não é um assunto de governo, né? E aquela reunião do PL em que o Jair Bolsonaro estava com Tarcísio Não, aquilo foi maravilhoso, lá, né? Sensacional. Impressionante, né? Impressionante como, né, o Bolsonaro falou, se o PL quiser, todo mundo vai votar contra tal. E o próprio PL, que tem 95 deputados, 20 deles votaram a favor da reforma tributária. Então, não há dúvida nenhuma que foi mais uma derrota para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que quis tornar a política uma questão que é de Estado e, como você bem lembrou, realmente vai ser muito positiva para a nossa economia. Agora, Geraldo, você acha que, né, dá para entrar nessa questão, que o ex-presidente entrou, né? Não, a gente vai votar contra, por quê? Só simplesmente pelo fato de fazer oposição, sendo que reforma tributária é uma questão de Estado, do país, né? Olha, eu não sou comentarista político, mas você não precisa ser comentarista político. Não, você precisa ser brasileiro exatamente. E ficar atento. Olha, eu estou com 53 anos. Há quantos anos a gente ouve essa questão da reforma? Que nunca, né? Ficou aquela fatia, aquela pizza dos partidos, aquela briga, e nos últimos anos a gente viu tanta encenação política, tanta, né? E aquilo que você falou, uma coisa muito interessante, vai ser votado. Eu falei, mais uma vez, que a gente já viu esse capítulo da votação de ir e voltar pelos partidos, e lá na Câmara há quantos anos? Quanto décadas. E de repente... Só esses projetos são 6 anos, né? Mas há 30 anos que eles estão discutindo. Então o sentido da reforma tributária, a gente vai sentir só daqui, o brasileiro, para dona de casa, para o mercado, vai sentir, não é agora uma questão imediata. Sim. Não existe o imediatismo disso aí. Mas importantíssima essa aprovação. Sim. Graças a Deus. Foi uma caduquice, uma burrice, cada coisa que a gente ouvia de partidos, de que não vai. E lá em Brasília a gente sabe que o ranço político de só porque você é do A ou você é do B ou sou do C, vamos votar contra, ainda é muito forte. Sim. Ainda existe. Agora, o Lira é inegável que ele é um comandante, ele é um
se eu tiver... olha que chique, gente. Eu tô falando quase com o currículo... É importante. A gente vê que o Lira, ele tem uma gestão de, né, onde ele consegue arrebanhar... no centrão ali, né? Porque isso, do ponto de vista da governabilidade, nesse momento foi positivo, mas é muito negativo, né, para o país, né? Porque a gente percebe que o chamado centrão, que é esse bloco amorfo que existe lá no Congresso, que ele vai para um lado e para o outro de acordo com as conveniências, e muitas vezes... Não tem ideologia, né? Não são republicanos. Você vê os caras votando, né? Não há uma coerência, né? Nessa vez, felizmente, o centrão estava com o que realmente nos parece que é positivo. Sim. Mas muitas vezes eles se movem somente por interesses paroquiais, muitas vezes pessoais. Altamente, né? Pessoais, né? E não republicanos. Então, é um retrato da nossa política, né? Muito segmentado, são mais de 30 partidos, você não consegue enxergar, né, qual que é o norte, qual que é a ideologia daquele partido, eles se movem de acordo com as conveniências, isso dificulta demais a governabilidade, né? Porque o presidente tem que negociar no varejo ali, né? Muito complicado. Tem que ir de um a um. Uma grande vitória, um grande passo, né? Sim. Mudanças. Agora, Geraldo, a gente estava falando, né? O Galvão citou sobre a reunião que teve do PL, né? O partido do Bolsonaro, que o Tarcísio foi lá, na verdade, para falar sobre a reforma tributária nessa reunião do PL. E aí, em determinado momento, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, estava falando e o Bolsonaro pegou e interrompeu. Não, é para votar não e pronto, né? Como se isso fosse uma questão de mais pessoal, né, já que é o governo que está bancando isso também, né, junto com o Lira, eu não vou fazer parte disso, né? E aí o Tarcísio falou não. Vamos votar junto com a reforma. Foi aí que a coisa também começou a andar, né? Porque a partir do momento que São Paulo fala assim, não, vamos aí, vamos junto, fica muito mais fácil, mas né? Mas eu quero perguntar pro Paulo agora, mas o Tarcísio, ele tá tomando aqui... veja só, eu sei o meu lugar. Sim. Geraldo Lira, você comentando sobre política, eu não sei nada sobre política, mas a gente não é tonto, gente. Você lê, você tem que saber, você mora onde? Onde você mora? Que Brasil que você tá? O Tarcísio é 10 vezes mais esperto do que o Bolsonaro. Mas é aquela coisa, e ele tá dando gritos de liberdade. Ele tá começando, é lógico. Ainda mais agora que o Bolsonaro é inelegível, ele é um nome fortíssimo. Ele saiu ganhando muito também nessa história toda. Ele será, anote, o Tarcísio vai ser uma grande... Ele vai surgir como uma grande... forte. É um candidato fortíssimo. E o Bolsonaro já tá se incomodando com isso, né? Não, e o Tarcísio, ele tem a ideia de que, por exemplo, a centro-direita, ela defende as pautas liberais, né? Então, não tinha o mínimo cabimento do ponto de vista programático para o PL votar contra a reforma tributária. É um absurdo. Então, por né? quê? Vai votar um absurdo. Por quê? Exatamente, vai votar porque era a reforma do PT, entendeu? Essa é a questão. E o Tarcísio, ele tem, por estar em São Paulo, como você bem lembrou, o estado mais rico, onde está a indústria, a necessidade que tem de você mudar esse sistema caótico, né? Esse manicômio tributário, né? Os especialistas afirmam, chamam de um manicômio tributário, é o principal elemento do chamado custo Brasil, né? Que é aquele aspecto que faz com que o nosso produto perca a competitividade no mercado aí que fora. Ele fica pesado, né? Exatamente. Pesado de tributo. Você vai trazer uma simplificação e a reforma traz um benefício muito grande para a indústria, né? Eu estava até dando uma olhada nos dados lá. Hoje em dia, por exemplo, uma geladeira paga 46% de imposto, celular 39%. E você vai ter uma alíquota padrão de 25%. Então, de imediato, lógico, não vai ser agora como você lembrou. Começa em 2026, vai ser algo progressivo até 2033. Mas de imediato você tira uma carga tributária de um setor que está perdendo. O Brasil, gente, eu estava dando uma olhada nos dados aí, o Brasil, antes da virada do milênio, era responsável por 4% do PIB mundial. Hoje, 2%, um pouco mais de 2%. A gente está andando de lado. E a indústria, que era responsável na década de 80 por mais de 30% do PIB, hoje é 11% do PIB. Então, a indústria que gera os melhores empregos tal, precisa crescer. Foi um e atraso. A reforma tributária vai ajudar isso. Foi um atraso gigantesco de décadas. Sim, pagamos sim. Preços, não estou falando do preço real das coisas, de tudo. Dessa economia, de tanta gente que torceu contra e que para botar uma casa em ordem, mesma coisa, a senhora que é a ministra do lar, para colocar uma casa em ordem, quais são as finanças para se colocar? Claro. O lar,
né, do que se paga, do aluguel, da conta de água, é a mesma coisa. A questão tributária é isso para o país, gente. E se perdeu demais, inclusive o respeito político muito tempo. Então, olha, eu fiquei muito feliz. Eu vi, eu falei, olha, finalmente, não esperava. Então, essa aprovação tomara deu um alívio, né? Você olhou e falou, nossa, até que enfim saiu. Parecia um negócio que não ia sair nunca mais. Hoje já reagiu a isso, entendeu? Você cria um ambiente, né, que chama o investimento, né? É a questão da segurança jurídica, a previsibilidade que a pessoa tem que ter. Hoje em dia, né, tinha uma matéria no Estadão hoje que eles convidaram um monte de gente para falar exatamente qual que era a carga tributária sobre cada produto, tal, né? Eu citei aqui, mas isso é aproximado, porque não dá para saber. Porque esse nosso sistema tem uma incidência em cascata que não dá para saber. A partir daqui a alguns anos, quando começar realmente a ser implementada essa unificação, você vai saber exatamente. Então, o empresário ele tem condições de fazer um planejamento muito maior, tal. Agora, uma coisa que é muito importante também, que vai vir mais para frente nessa reforma, é a questão da desoneração da folha salarial, entendeu? Que é importantíssimo. O imposto que cai sobre a folha salarial hoje em dia impede a contratação demais, né? A gente tem hoje mais de 100 milhões de pessoas na população economicamente ativa, tem pouco mais de 40 milhões sob o guarda-chuva da CLT. Isso é péssimo. E por que isso acontece? Em grande medida porque o empresário hoje, para contratar, se ele paga X, ele gasta 2X, né, em impostos, contribuições. Então, reduzir os encargos sobre a folha salarial é algo extremamente importante e a gente espera que venha mais para frente aí na reforma, que vai começar a cuidar também do imposto sobre pessoa física, jurídica, IPTU, vai mudar um monte de coisa. Isso gera outras mudanças, né? Sim, demais. É muito interessante. Muito legal.